se eu quero falar sobre dessa forma que foi feita, porque eu acho que a espiritualidade ela é muito sábia, né? Ela traz pra gente aquilo que a gente precisa falar. E eu senti que eu estava precisando rever esses desapegos, né? Para mim, é um apego mais sentimental do que um apego material. E aí, vendo isso, eu peguei algumas coisas assim diferentes e trouxe para vocês, mas eu queria também conversar um pouquinho, né? Falar sobre isso. Que na verdade, a gente é natural da gente se apegar, né? A um bichinho de estimação. Bem-vinda, boa noite. A um vestido que a gente gosta muito, a um amigo que a gente quer muito, a um trabalho que a gente faz e que a gente gosta. Então a gente vive de apegos, né? E na hora que é preciso se desapegar, é sempre muito dolorido. Nem sempre esse desapego é uma coisa natural. Às vezes o bichinho que a gente tem, ou o ente querido que a gente tem, vai para o outro plano e a gente se sente com isso, ou a gente perde o emprego, ou a gente briga com esse amigo, ou a gente perde aquele anel que a gente gostava. Então, apegos são vários tipos de apegos e várias perdas, né? Cada um, eu acho que aqui está passando por um desapego, ou espontâneo, ou sofrido. Né? Então, quando você tem consciência e você se desapega assim daquilo espontaneamente, é muito mais fácil, né? Porque você tem consciência de que aquilo não é legal, que aquilo não está te fazendo bem. Por exemplo, eu vou me desapegar de um vício, né? Eu fumo e eu preciso largar esse vício. Então, é doído, é sofrido, mas você tem consciência daquilo e você acaba se esforçando para que aquilo aconteça. Ou a mesma coisa quando você tem um relacionamento que não está te fazendo bem, né? Aquele relacionamento só te traz sofrimento, só te traz dor, só te faz mal, e você fala, é hora de acabar com isso. Eu me amo e eu quero o melhor para mim, então eu vou partir para outro relacionamento, ou eu vou encerrar esse relacionamento aqui e vou ter uma vida nova. Então, são vários tipos, né? Um emprego, você, por mais que você goste de trabalhar lá, que você goste, mas você fala assim, não posso me apegar a isso, eu tenho que fazer uma coisa diferente, você se desapega daquilo e parte para um outro, né? Eu quero renovar, eu quero crescer, enfim, há vários tipos de desapego, mas o mais importante, que depois desse sofrimento e dessa quebra desse desapego, a gente acaba se sentindo aliviado, a gente acaba se sentindo liberto, né? Então, é legal isso, saber que isso vai ser passageiro e que esse desapego vai te trazer uma paz, uma liberdade que é preciso, né? Então, como a Vera falou, eu acho que foi tão bem colocado, vamos olhar para dentro de nós, nada é por acaso, né? As coisas acabam se conectando, né? Saiu aquilo, a Vera fez aquela oração, né? No começo, e tudo vem ligando de alguma forma. E para mim, isso está sendo super importante, porque eu acho que eu estava precisando ler sobre isso, falar sobre isso, para me desapegar de várias situações, de várias coisas, né? E então é importante, a espiritualidade ajuda a gente. Não foi por acaso que a Evelyn não pôde vir, não foi por acaso que eu peguei esse tema, não foi por acaso nada. Tudo está ligado. Então a espiritualidade, ela é sábia. A gente tem um mentor ali que nos ajuda como ninguém, é só a gente se abrir para ele, é só a gente aceitar que ele nos ajuda, né? Então eu acho que isso foi bom para mim. Eu precisava estar aqui agora, me abrindo, falando e fazendo isso fluir, né? Me renascer de coisas que não estavam sendo bem digeridas.
Então eu acho que estar aqui abrindo, falando sobre isso, vai me trazer uma renovação. E então eu queria só saber de vocês, se alguém quer falar sobre isso, se quer comentar alguma coisa, quer falar sobre algum desapego, né? Porque eu acho interessante a gente trocar essas ideias. E depois eu vou passar algumas coisas que eu vi, tipo histórias, né? Que vão assim ilustrar essa palestra. Alguém quer falar alguma coisa sobre desapego? Comentar sobre alguma coisa, né? Pontuar, sei lá, eu acho interessante, porque a gente vivenciando é legal. Alguém quer falar? Se habilitar? Eu quero completar. Deixa aqui, uma aqui, depois você fala. Logo que eu estava para aposentar, e eu aposentei por invalidez, né? Não sei se todo mundo sabe, meu histórico é de bailarina, eu sou aposentada como bailarina e por invalidez. E eu chorei 1 ano para falar não, eu tenho que parar de dar aula, porque senão eu ia ficar aleijada e o meu corpo já estava todo. E realmente foi 1 ano de processo de desapego, porque todas as minhas emoções eram colocadas nas minhas coreografias. Não é o da aula, né? Porque eu não era simplesmente uma professora de dança, eu era coreógrafa também. Então eu colocava ali toda a minha emoção, que fosse negativa, que fosse carregada, que fosse feliz, mas era ali aonde eu conseguia colocar toda a minha emoção. E realmente é longo, o processo é longo, mas por outro lado é vitorioso também, porque quando a gente consegue esse desapego, né, você consegue descobrir na música, você consegue descobrir em outras coisas que você consegue emocionalmente voltar a ser feliz de novo. Eu achava que eu nunca mais fosse ser feliz na minha vida. Que era a única coisa que eu sabia fazer era dar aula, dançar e coreografar e montar espetáculo, e é som, é luz, iluminação, é produção, é cenário, é figurino. E aquilo foi a minha vida inteira, a minha história inteira foi assim, né? E não é fácil mesmo, é uma prática. Eu acho que esse título é exatamente, tem que praticar o desapego. Porque é diário, né? Todos os dias. Até hoje eu escuto músicas e quando eu vejo, eu tô assim, a minha cabeça tá montando movimento, montando coisas, eu falo, Kátia, é outro canal, é outro lado, peraí, esse já foi, agora você vai procurar essa mesma emoção, mas em outro lugar que você está fazendo. E é um amadurecimento, né? A gente liberta mesmo. Muito, muito, muito. Magda? Eu vivi uma experiência de sair de casa, né, com meus pais. Há 22 anos atrás, quando eu vim para a Bahia, foi uma vinda que eu vim para ficar com o Thiago, e eu vim assim, né, como meio que irresponsável na cabeça, né, dos meus pais, muito católicos, muito conservadores. E eu era aquela filha que minha mãe tinha, que estava para tomar um cafezinho com ela todos os dias, e de repente, sumiu minha filha. E eu vim com essa dor, né, de aquele apego, de que eu era a filha da minha mãe, que eu tinha que estar lá com ela, tomando aquele café. E isso foram anos, eu indo para Goiás, às vezes nem financeiramente podendo ir para Goiás, mas tinha que ir porque aquela sensação de que eu tinha que estar com minha mãe, que eu tinha magoado, que eu tinha ofendido. E eu levei mais de 15 anos carregando essa sensação de filha que abandonou. Eu sinto como se fosse mesmo um apego. Eu tinha esse sentimento entranhado dentro de mim. Então eu passei 15 anos indo 2, 3, 4, 5 vezes para Goiás, podendo, às vezes não podendo, como se fosse uma obrigação de eu estar lá. Aí quando eu entendi que eu não precisava estar fisicamente com meus pais, aí eu comecei a me libertar desse sentimento e até a relação entre eu e minha mãe transformou. A amizade, o amor, o carinho, a liberdade de conversar tantas coisas.
Mas eu levei aproximadamente 15 anos carregando esse sentimento de filha, de ter que estar perto, né? E aí quando eu me desapeguei dessa obrigação e percebi que ser filha não é obrigatoriamente estar do lado fisicamente, aí tanto eu quanto ele, quanto a relação, se libertou, ficou bem mais leve. Que bom, né? Olha, gente, que delícia, né? Então é tão bom a gente ouvir um depoimento assim, dois desapegos distintos, né? Um praticamente profissional e o outro sentimental, né? E que eu acho que um apego de mãe e filha é difícil. E o que você falou é certo. Não é preciso você estar perto. Esse sentimento pode... Hoje, então, é muito mais fácil, né? Você tem toda a tecnologia do seu lado que pode fazer com que você se sinta perto. Mas o importante é isso, é não sofrer por esse sentimento ou por né, essa situação. Né? A gente tem que realmente se libertar e estar livre, tem que estar plena para viver, como a Vera falou, para descobrir o seu eu interior com amor. Você tem que se amar, você tem que se gostar acima de tudo. Né? Não pode um relacionamento ser doentio, não pode uma situação te deixar mal. Então, a gente, para estar livre, para se amar e para ser feliz, a gente tem que estar desapegado dessas coisas, né? Não só materiais, mas como sentimentais também. Então, vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Querem falar alguma coisa? Eu quero. Outro? Mais dois? Que bom. O desapego é um exercício diário. A gente não precisa sofrer para desapegar. A gente pode desapegar ao longo do tempo da nossa vivência. A gente sabe que nada é para sempre. A gente tem essa consciência. As pessoas têm essa consciência. Uns aceitam com mais facilidade, outros não. Mas eu assumi essa forma de eu estar desapegando ao longo do percurso da vida, dos caminhos. Eu sei que no dia que houver o desapego, seja ele físico, sentimental, o que seja, que vai acontecer, a gente já está mais ou menos preparado. Na hora H a gente não sabe como é que vai ser, não sabe como é que vai acontecer, mas acho que é muito importante a gente estar exercitando isso, vivenciando, pensando as possibilidades, né? Porque se a gente depositar todas as nossas esperanças nas coisas daqui, que são daqui, no futuro vai ser muito mais difícil. Com certeza. É isso aí, Thiago. Fábio, quer falar? Você estava falando sobre essa questão do desapego, da libertação, né? Eu pensei em veio três ocasiões, né? Uma da mais simples, da mais complexa. A da mais simples que eu pensei coincidência, porque ontem eu comecei a separar algumas roupas para dar, né? Então a questão do desapego, né? Ainda mais eu adoro roupa, adoro moda, essas coisas assim, então desapegar ali, mas vai, eu consigo, mas eu acho difícil que eu fico ali. Mas, e a questão, a segunda questão é sair de casa, que foi um processo para mim, que eu demorei, né? Eu acho que tudo tem a sua hora, o momento certo, mas enfim, essa pressão da sociedade, da família, das pessoas, né? Eu saí de casa aos 37 anos, então assim, hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente, tipo, já tá passou da hora, né? E foi um processo para mim demorado sair de casa, mas quando eu saía, eu pensei, meu Deus, por que eu não saí antes? Entendeu? Porque assim, é uma libertação, né? Quando você sai, você desapega, você vê que você consegue viver sozinho, enfim, dar conta de tudo, não vai ser aquele perrengue todo que você imagina, enfim. Mas quando tem um perrengue, você consegue lidar com aquilo de boa, você tem pessoas que podem te ajudar. Isso é muito interessante. E outra questão foi quando eu estava no auge, eu sou psicólogo, né? Eu estava assim, no auge da minha carreira, eu trabalhava na Globo, eu sou do Rio, né? Eu fazia atendimento dos atores de Mirinde, lá da Globo, e eu tive uma depressão. Aí eu fui demitido, né? E depressão é uma coisa muito ruim, né? É um sentimento que eu não desejo pra ninguém. Foi uma fase péssima que eu vivi.
Mas hoje em dia eu agradeço essa depressão, porque depois dessa depressão teve a libertação, porque justamente me desapeguei de várias coisas. Na depressão eu percebi o que eu não precisava, né? O que eu estava apegado ali, enfim, então que eu mudei o meu público, né? Eu trabalhava com crianças autistas, eu ainda trabalho, obviamente, mas meu foco era esse. Então eu mudei, né? Eu já trabalhava com criança na Globo, com criança autista em particular. Eu mudei meu foco. Hoje em dia eu atendo adultos, enfim, eu me especializei em várias outras coisas, não estou aqui para falar da minha carreira, mas enfim, eu mudei meu público e hoje eu estou muito feliz, enfim. Aí eu fui morar fora, né, no Flamengo, aí agora eu estou aqui na Bahia, então assim, tá tudo muito simples. Antes era uma dificuldade, né, prever isso, pensar nisso, era difícil, doía, né, e hoje é tudo muito simples. Se não der certo aqui na Bahia, eu vou para outro lugar e Você está liberto. Liberto, exatamente. Que bom, que bom, que bom. Gente, eu acho que melhor testemunho do que esses é impossível, né? Alguém mais? Se habilita? Então agora eu vou ler para vocês uma mensagem que veio de Joana de Ângeles, né? Que é a mentora do Givaldo, e ela fala sobre isso. Essa mensagem foi psicografada em 2004 na Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, e essa mensagem se chama Apego e Libertação. Então, Joana nos diz: beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas e prejuízos conseguidos nas experiências anteriores, ensejando reparação ou aprimoramento interior, a fim de que a vida estue em plenitude. Segundo Joana, nosso corpo físico é uma máquina sublime que a divindade empresta ao espírito e este se organiza conforme as necessidades da evolução. Portanto, é um empréstimo a fim de que o ser aproveite a oportunidade da reencarnação e desenvolva e aprimore a moral. Tudo aqui neste mundo é transitório, em suas expressões materiais. Portanto, como nos diz a mentora, perseguir as ilusões da posse, nos destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Se essas ambições fossem usadas enquanto recursos à disposição de se alcançar metas verdadeiras em prol de promover um bem maior, valeria o esforço envidado. Nos diz Joana: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. É fundamental nos despojarmos de toda uma carga de crenças e falsas ilusões, às quais acabamos nos apegando, e elas pesam muito, tal como um verdadeiro fardo, nos impossibilitando de ver a realidade como ela realmente é e de perseguir objetivos reais que conduzam concretamente a nossa evolução individual, que por conseguinte impacta o coletivo. A mentora enfatiza: com essa atitude emocional superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Joana, ao final desta preciosa elucidação sobre o desapego, conclui nos lembrando da importância de não acumularmos bens materiais, que não nos fazem falta, que ocupam espaços, permanecem cobertos de poeira e esquecidos pelo tempo. Ela fala, inclusive, de medicamentos não utilizados, com data de validade em dia, que poderiam ser utilizados por quem precisa, mas que para nós não têm serventia e acabarão sendo descartados devido ao prazo de validade.
Eu achei super interessante isso, né? Que a gente costuma ter, ai, na minha farmacinha para uma emergência. Só que a gente esquece que aquilo foi quando a gente teve uma dor de ouvido, ou quando a gente teve uma infecção e que a gente tomou, mas sobrou. Eu era antibiótico de 7 dias, mas eu comprei um pouco a mais e sobraram aqueles 4, 5 comprimidos e a gente deixa ali para quê? Se a gente não vai usar agora e não sabe nem quando vai precisar de novo. E não vai ser o suficiente, vamos ter que comprar mais, né? Então eu acho que se a gente fizer isso de doar, e isso, né, às vezes é o que complementa para uma pessoa, o que é preciso para outra pessoa, e a gente fica livre disso, a gente fica mais leve, né? E a gente tem esse hábito mesmo de ficar guardando restinhos, sobrinhas, que pra gente vão acabar indo pro lixo, enquanto que a gente podia doar para alguém que precisa, ou abrir mão daquilo para outra pessoa, né? A roupa, inclusive, a gente fala, nossa, mas eu gosto tanto dessa blusa, olha, foi em 1900 e pouco, ai, foi quando eu fui numa formatura, nem vai te se ver mais, mas por que a gente guarda, né? Ah, quem sabe um dia eu emagreço, quem sabe um dia eu vou numa festa, né? Então a gente está na hora de a gente se libertar desse peso, porque inclusive isso flui melhor a casa, né? Vocês já repararam que quando a gente faz uma faxina que a gente tira tudo, dá um alívio tão grande, né? A gente fica tão mais leve, né? Por quê, né? Porque a gente se desapegou, gente, a gente se libertou disso. Hoje, inclusive, com toda essa tecnologia que tem disponível e depois da crise, depois da pandemia que sim, cresceu mais a questão do trabalho à distância, né? Mas desde antes é praticado por um grupo que se denomina nômade digital, pessoal que trabalha com marketing, essas coisas pela internet, então não precisa necessariamente estar amarrado na fronteira geopolítica, tá? E quem consegue se desempenhar bem, recebe até bem, substancialmente bem, e viaja, não precisa ficar. E entre eles ganham força um movimento que chama-se justamente, quando eu vi esse segundo e o terceiro parágrafo, minimalismo. Cara, você está viajando o tempo todo, mas nada daquilo é teu, então tu só leva o essencial. É isso. Muita gente fez isso. É. Agora é importante que o Fábio falou. Todo mundo. O Fábio falou uma coisa importantíssima. Mesma forma que aconteceu com você, aconteceu comigo. A gente fica pegar. Você acha que não é apego, porque é trabalho, sabe? Não é apego. Porque você é um bom profissional, né? Você é bom funcionário. Aí você não percebeu que você está pegado com aquilo ali. E aí você não toma uma atitude por você mesmo, aí vem uma dor danada, bota assim você para correr. Depois que você já sentiu que você doeu, chorou, capengou, sofreu, né? Porque você não esperava. A vida precisou falar assim, não vai, peraí, bora que eu vou fazer você ir. Só que depois você vira e fala, devia ter feito antes. Não deveria ter esperado tanto tempo. Então, para a gente ter certeza que desapego é a coisa mais deliciosa desse mundo. Depois que você exercitou, assim, naquilo, nem que seja pequeno, né? Basta você limpar o armário e ele ficar mais leve. Você sabe exatamente o que você tem. Pronto, não fica tudo topetado, você não sabe nem o que tem. Não é assim? Com certeza. Então, dá leveza. Essa leveza externa é a leveza que a gente sente quando a gente se liberta. E é como diz, né? Tudo demais é sobra, né? Pois é. Mas você sabe por que a gente faz isso? Se apega aqui, se apega na roupa, se apega no vizinho, se apega no chiquinho, se apega no marido, se apega no filho. Sabe por quê? Porque a gente não consegue encontrar a gente. A partir do momento que a gente começa a encontrar a gente é autossuficiente. Não estou falando de soberbia, não de ser soberbo, de ser auto, né? Não é isso não. É de ser autossuficiente, de amor, de equilíbrio. É porque eu você... não preciso, de fora eu sou Tinha uma usufruto. frase que a minha avó falava Só muito, usufruo. sem entender, que ela falava assim, eu me basto. Isso! Eu achava aquilo tão egoísta da parte dela. E vovó era uma pessoa muito sábia quando ela falava assim, ela falava, eu me basto. Eu falava, vó, mas e as pessoas que estão em volta de você? Não, minha filha, não são as pessoas. Eu sou feliz comigo mesma, eu me basto. Aí você chegava na casa dela sexta-feira, era o dia da cerveja dela, podia se acontecer o que fosse,
A vovó, às 6 horas da tarde, ela ia para a cozinha, fazia o tira-gosto dela, abria a cervejinha dela, ligava a televisão na hora do jornal, ela rezava, ela desligava, porque ela falou que nada que estava passando no jornal ela podia resolver. Já tinha passado. Então ela rezava tomando a cervejinha dela. Olha que legal. Interessantíssimo. Ali ela já estava de banho tomado, arrumadinha. Quando você escutava, 9h30, 10 horas, a avó estava as 2, 3 cervejinhas dela, ela já tinha guardado tudo. Quer dizer, isso, ela não precisava de alguém fazer por ela. Então, aí que eu fui entender o que é assim, eu me basto. Porque ela era feliz Não com é ela o se mesma, a vida achar. inteira ela foi assim, Não é o se achar. isso. Ela se amava. bastar. E a vovó se amou assim, com muita tranquilidade. Acho que é por isso que as pessoas admiravam ela tanto e ela era tão boa. A gente precisa aprender isso. Não se ficar. A gente usa muleta. Muleta da roupa, muleta do carro, muleta do. Não tinha esse apego, Do apego. Preencher o espaço que falta. Isso, preencher o que falta. Por isso que a hora que tiver cheio não precisa. Bom, concluindo, a mentora diz: a existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. Desse modo, perceberás melhor que os teus são problemas de pequena monta diante dos inabordáveis desafios que se apresentam para outras pessoas, algumas das quais lutam sem descanso, confiando e mantendo alto padrão de harmonia interior. Outras, no entanto, que não têm a mesma resistência moral, sob tais conjunturas, derrapam no crime e na loucura. Com visão fraternal desenvolvida, constatarás que alguns dos órgãos que hoje constituem apoio para o teu crescimento espiritual, depois de utilizados e em perfeito estado, quando não mais necessitando deles, poderás doá-los desde já a outros companheiros de jornada que os carecem, a fim de ensejarem continuidade ao processo iluminativo da reencarnação, que te bendirão, mesmo ignorando o seu gesto. E aqui, eu achei bem interessante, isso daqui é da sabedoria de desapego de um hindu, né? Então ele diz: desapego não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem prender-se ao que tem. Desapego é estar no mundo sem ser do mundo, estar pronto para perder tudo o que temos sem nos inquietarmos com isso. Quem tudo faz sem apego ao resultado dos seus atos, faz tudo no Espírito de Deus. E como a flor de lótus, incontaminada pelo lago em que vive, permanece isento do mal. Eu achei essa comparação assim perfeita. Você pode estar em qualquer ambiente e não se contaminar por ele, né? A flor de lótus é linda, né? Então eu achei perfeito isso. E antes de terminar, como sempre eu sou muito rápida, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Eu achei mais uma menção que eu achei bem interessante, que fala sobre perdão, carinho, desapego e libertação. E é de uma antiga comunidade lá do México, né? Lá eles são todos bem espiritualizados, e eu achei bem interessante isso. Ele é como se fosse uma oração, né? E que eu acho que a gente devia aprender com eles sobre esse sentimento de desapego, né? Eu liberto meus pais do sentimento que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos, isso é para você, Maria, da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar, não me falta nada, aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas passadas e dos desejos que não cumpriram.
conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo, reconheço inocentes. Eu me desnudo diante dos meus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência, que caminhando com a sabedoria do coração, estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares, invisíveis e visíveis, que possam perturbar minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros. Aprendendo através e somente através do amor, eu abençoo minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei minha história, porque me conheço, sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço, me respeito e me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres. Eu achei isso tão profundo, eu achei Coloca que... isso no grupo, Manada. Hã? Coloca essa no grupo. Eu achei que eu precisava Fala pra gente. ter consciência de tudo isso. Nossa, coloca pra gente esse. Sem falta. Essa língua nahuatl é dos incas ou dos astecas? Então, aqui fala que é no México, eu puxei, mas eu não sei, eu sei que isso Parece é... que vai pro lado do Ho'oponopono, né? Tem aquele Cairon também. Que também Eu sinceramente não sei, posso até pesquisar, mas de onde Porque eles eram bem espiritualizados. Muito. Eu achei bem interessante e assim, isso tem um pouco do link daquele das mágoas que eu fiz, né? Sobre aquela palestra que eu falei sobre mágoa, e que realmente, se você tem essa consciência, né? De não guardar nada disso, você fica livre. Então, acho que uma coisa tem a ver com a outra. Eu estou caminhando nisso, né? A espiritualidade está tentando me mostrar, está querendo que eu aprenda na marra, né? Toda vez que eu peço ajuda, ela me manda, é isso que você tem que aprender, é isso que você tem que entender. Então, a outra que eu fiz sobre mágoa já falava sobre isso, de você não guardar esses sentimentos, né? E trabalhar para não levar isso para uma outra reencarnação. E aqui, se você se liberta dessas suas mágoas que você possa ter, porque existe isso, né? No fundo da gente, se você for fazer aí, o psicólogo pode nos ajudar, se você for fazendo uma regressão aí, você tem muito disso, né? Dentro de você, alguma coisa que você sentiu, se sentiu discriminado na família, alguma coisa, né, dentro dos netos, toda a avó tinha mais preferência por um do que pelo outro, então você fica atrás dessa mágoa e essa mágoa vai carregando com você, ou dentre os irmãos, meu pai gostava mais daquele do que de mim. Então, eu acredito que tudo isso acaba te fazendo sofrer. Então, se você conscientemente vai se libertando disso, vai perdoando todos essas coisas que te incomodam, eu acho que, nossa, a gente vai ficar tão leve, né? Tão livre, leve e solta, né? E principalmente sentimentos. Eu acho que a gente traz muito sentimento que você fala, não, já passou, mas que no fundo está ali te doendo, está ali te remoendo, está ali te martirizando, está ali fazendo você sofrer. Então é importante você limpar tudo isso, né? E nada melhor do que você lendo essas coisas e aprendendo. E para finalizar, eu achei uma historinha, essa era da última palestra que eu fiz em 2017, que eu achei bem interessante, que é do rei. Eu vou ler para vocês. A chama da alma. Havia um rei que, apesar de ser muito rico, tinha a fama de ser um grande doador, desapegado de sua riqueza. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava a seu povo, auxiliando, mais os cofres de seu fabuloso palácio se enchiam. Um dia, um sábio que estava passando por muitas dificuldades procurou o rei.
Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. Como um sábio, ele pensava e não conseguia entender como é que o rei, que não estudava as Sagradas Escrituras, nem levava uma vida de penitências e renúncias, ao contrário, vivia rodeado de luxo e riqueza, podia não se contaminar com tantas coisas materiais. Afinal, ele, como sábio, havia renunciado todos os bens da terra, vivia meditando e estudando, e, contudo, se reconhecia com muitas dificuldades na alma. Sentia-se em tormenta. E o rei era virtuoso e amado por todos. Ao chegar em frente ao rei, perguntou-lhe qual era o segredo de viver daquela forma. E ele lhe respondeu: acenda uma vela, uma lamparina, e passe por todas as dependências do palácio, e você descobrirá qual o meu segredo. Porém, há uma condição: se você deixar a chama da lamparina se apagar, cairá morto no mesmo instante. O sábio pegou uma lamparina, acendeu e começou a visitar todas as salas do palácio. 2 horas depois, voltou à presença do rei, que lhe perguntou: você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência porque temia perder a vida se a chama apagasse, respondeu: Majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com um olhar cheio de misericórdia, o rei contou o seu segredo. Pois é assim que eu vivo. Tenho toda a minha atenção voltada para manter acesa a chama da minha alma, que, embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Tenho a consciência de que sou eu que preciso iluminar meu mundo com minha presença, e não o contrário. Inteligente, né? Então, gente, vamos manter a nossa chama acesa por outros motivos, não pela ganância, né? Não pelo apego, né? Mas para iluminar realmente a nossa vida, para sermos felizes, para nos amarmos, amar aos outros, para fazermos a caridade, para procurarmos sermos um pouquinho melhor, né? Era isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, é isso. Obrigada. Muito bem.